Olá pessoal, meu nome é Wellington Manuel, sou professor de matemática e estou atualmente responsável pela disciplina de estatística. Estou preparando esse vídeo para que possa facilitar a aprendizagem de vocês, já que não temos um contato direto, buscaremos por meio desse mecanismo sanar algumas dúvidas que venham a serem pertinentes mesmo depois da leitura do material, que também vai estar disponibilizado na plataforma de forma impressa, no formato de PDF. E, além disso, disponibilizaremos também outras videoaulas de outros colegas profissionais da mesma área, para que vocês possam estar tendo a mais diversificada ferramenta para que possa, sim, dessa maneira, ter uma aprendizagem significativa. Já que o tema em questão exige um pouco de cálculo, então vamos fazer um esforço para para minimizar a dificuldade que vocês venham a ter nesse conteúdo. Então, as medidas de posição que iremos estudar são as medidas de posição central, né? Ou seja, as medidas que nos dá uma posição em relação ao centro, ou seja, a gente distribui os valores que nos foi informado, e a partir daí a gente vai ter uma posição em relação ao eixo horizontal. Então, no caso, poderemos saber se o valor ele está um pouco mais centralizado, se está um pouco mais no final da série ou no início da série, entendeu? Por exemplo, isso, claro, tudo organizado de maneira que fiquem numa ordem crescente ou decrescente, como mencionamos em aula presencial, que é o que chamamos de rol. Então, as medidas de tendência central são as mais importantes, tá? E recebem essa denominação pelo fato dos dados observados tenderem em geral a se agruparem em torno dos valores centrais. Então, os tipos de medidas de tendência central que teremos a média aritmética, a moda e a mediana. Então, a partir de agora, iremos dizer, caracterizar, enfim, trabalhar cada um desses tópicos de maneira bem detalhada, ok? Então, vamos para a primeira medida de tendência central, que é a média aritmética, que é muito conhecida e também muito utilizada. Geralmente, quando a gente usa o termo em média, o salário em média, o salário médio do brasileiro, enfim, geralmente estamos falando da média aritmética. Ela é uma medida muito popular e, na verdade, ela é definida como o quociente da divisão da soma dos valores da variável pelo número deles. Então, por exemplo, não vamos cometer o equívoco e achar que toda média aritmética é dividida por 2. A média aritmética ela é calculada a partir da quantidade de números que ela possui. Então, se eu tenho 4 elementos, então eu vou somar os 4 elementos e dividir por 4. Se eu tenho 5 elementos, eu vou somar os 5 elementos e dividir por 5, conforme o exemplo abaixo. Então, esse daqui é uma fórmula que a gente apresentou na nossa aula presencial. Isso daqui significa somar todos os elementos, né? Então, a gente chama o elemento por x. No caso, esse representa qual é a posição, se é o x1, x2, x3, enfim. Então, vamos somar todos os elementos e dividir pela quantidade. Em outras situações ou em outros livros, você pode ver esse n aqui como sendo o somatório das frequências. Então, se você soma as frequências, você tem um total, que é o n, o total de elementos, que é uma maneira de conferir, como falamos na aula presencial. Então, o x barra é a média aritmética. A média aritmética ela é representada por esse x barra. O xi são os valores da variável. E o n, o número de valores, ou seja, quantos elementos, né, o total de elementos que possui a nossa distribuição de frequência, a nossa sequência, a nossa série, enfim. Então, vamos começar caracterizando com alguns exemplos. O primeiro exemplo, e o mais simples,
é aqueles que possuem dados não agrupados, ou seja, a média aritmética simples. E aí a fórmula é bem simples, é semelhante aqui, na verdade é igual aqui que mostramos anteriormente. E aí a gente tem um exemplo bem simples, ó. Sabendo-se que a produção leiteira diária da vaca A durante uma semana foi de 10 litros, 14, 13, 15, 16, 18 e 12 litros, então a média da semana é. Então, o que iremos fazer? Somar todos esses elementos, já que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, vamos somar os 7 elementos e dividir por 7, que é a quantidade de elementos, ou o somatório da frequência, já que não há uma repetição, porque os dados aqui são simples, não estão agrupados. Então, no caso, a média aritmética é o somatório dos elementos dividido pela quantidade de elementos, ou seja, somando todos os elementos, o resultado dá 98 e dividindo por 7, o resultado dá 14 litros. O que significa que essa vaca A, né, a sua produção diária é, em média, 14 litros. Então, em média, claro que isso não significa dizer que todos os dias ela produz os 14 litros, mas sim que, em média, ela produz isso, ou seja, produz 14 litros, em média. Porque, como podemos ver, né, houve dias que ela produziu 18, houve dias que ela produziu 10, 12, mas em média foram 14 litros de leite diário. Tá? Então, a média é um bom representante de um grupo de valores. Okay? É um ótimo representante de um grupo de valores. Agora vamos para o segundo exemplo, que no caso agora, os dados eles estão agrupados, porém não estão com intervalo de classe, ou seja, são dados que estão agrupados, mas sem intervalo de classe. Aí o que eu vou precisar fazer? É o que a gente conhece na matemática como média ponderada, mas não deixa de ser uma média aritmética. Porque o que acontece? Aqui temos um exemplo. Consideremos a distribuição relativa a 34 famílias de 4 filhos, tomando para a variável o número de filhos do sexo masculino. Então, vamos colocar uma tabelinha. Então, no caso, 0 meninos. 2 famílias foram encontradas com nenhum menino. Lembrando que a família possui 4 filhos. Então, no caso dessa primeira situação aqui, os 4 filhos dessa família são tudo meninas. E tem 0 meninos. No segundo caso, um menino, encontramos 6 famílias. E 3 meninas no caso, né? Então, 2 meninos na família, temos um total de 10 famílias. Então, aqui, perceba que a variável é a quantidade de meninos, ou seja, de filhos que a família possui. Tá? E a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que isso aconteceu, né, está disposto na coluna ao lado, que é o que a gente chama de frequência dos elementos, ou seja, com que frequência aconteceu da família, por exemplo, possuir 3 meninos, ou seja, 12 famílias possuem 3 meninos, 4 famílias possuem 4 meninos. E o somatório da frequência, como eu falei anteriormente, ele tem que ser igual ao total de famílias. Né? Então, quando a gente soma todas as frequências, o resultado tem que ser o total de famílias. Ok? Então, como devemos proceder nesse caso? A primeira coisa é acrescentar uma coluna, tá, com a multiplicação do elemento, que seria o número de meninos, aqui, tá? Mas poderia ser salário, poderia ser quantidade de empregados, quantidade de hóspedes, enfim, poderia ser qualquer variável. No caso da nossa variável, é o número de meninos, é uma variável
quantitativa discreta. Okay? Então, o que a gente deve fazer? Primeiro é acrescentar uma coluna com a seguinte denominação: xi vezes fi. O que significa isso? Xi é a nossa variável, fi é a nossa frequência. Então, eu vou multiplicar o elemento pela sua frequência. Então, 0 vezes 2, 0. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 4, 16. E logo após fazer as multiplicações, eu vou fazer o somatório também dessa multiplicação do elemento pela frequência. Tá? Que no caso aqui, quando a gente somou, o resultado deu 78. Então, você poderia perguntar, professor, para que fazer isso? Né? Como não é possível, estamos um pouco distante, eu vou te explicar. É o seguinte, na fórmula aparece o somatório do xi vezes fi. Então, para facilitar os cálculos, você já acrescenta uma coluna com essa multiplicação que é exigida na fórmula. Perceba que na fórmula você tem um somatório desse produto, de xi vezes fi. Então, logo, para calcular a média aritmética ponderada, basta você substituir os valores na fórmula. Então, nesse caso, você faria 78 dividido por 34. E assim você encontra a média de filhos, né, dessa pesquisa que foi feita sobre essas 34 famílias. Ok? Então, nesse caso, 78 dividido por 34, o resultado é 2,29 aproximadamente. Ok? Então, em média, temos 2,29 filhos nessas 34 famílias do sexo masculino. Ok? Vamos ao terceiro exemplo. Terceiro exemplo, agora os dados eles são agrupados e com intervalos de classe. O que significa isso? Além de estarem com uma certa frequência, eles possuem um intervalo definindo os valores das variáveis. Ou seja, todos os valores incluídos nas classes serão representados pelo ponto médio. Então, nesse caso, o xi ele não é um elemento, ele é um representante de outros elementos. É o seguinte, vamos fazer aqui um exemplo que já foi utilizado na nossa aula presencial. Veja, quantas classes a gente tem aqui? 6 classes. Perceba que cada classe possui um intervalo. O que significa esse intervalo? Que nessa primeira classe, por exemplo, eu tenho elementos do 150, iniciando-se em 150 centímetros. Aqui é uma questão de estatura dos alunos. Tá? Então, de 150 centímetros, ou 1,5 m, até próximo de 154. Lembrando que esse limite superior, ele não participa da classe. O único limite que participa da classe é o limite inferior. Então, essa primeira classe vai do 150 até próximo do 154. Por exemplo, 153,9, 153,99, bem próximo do 154, mas nunca o 54. Então, quantos alunos possuem essa estatura? 4 alunos pertencem a esse intervalo, ou seja, estão contidos nesse intervalo. Ok? A segunda classe é do 154 até próximo do 158. A terceira do 158 até próximo do 162 e assim por diante. Perceba que a amplitude dessa classe, de todas as classes, é 4 centímetros. Ou seja, está variando de 4 em 4 o comprimento do nosso intervalo. Ok? Então, para a gente fazer, antes da gente começar a fazer os cálculos, porque aqui a gente não tem um elemento só. Em cada classe a gente tem vários elementos. Então a gente precisa de um representante para essa classe, que como vimos na aula presencial, o representante de uma classe é sempre o ponto médio.
Então, precisamos acrescentar uma coluna a essa tabela com os elementos que são os representantes, ou seja, os pontos médios. Para você encontrar esses pontos médios, basta somar as extremidades, ou seja, o limite superior, inferior e o limite superior, e dividir por 2, ou seja, 150 mais 154, dividido por 2, né, dá 152. Que é bem simples, porque a nossa amplitude ela é uma amplitude de 4. Então, basta somar a metade disso. Então, se a amplitude é 4, eu somo 2. Então, ao limite inferior. Então, 150 mais 2, 152. 154 mais 2, 156. Então, eu tenho o representante da classe, né, fazendo a média entre os limites inferior e o limite superior. Então, agora, como temos o representante da classe, podemos encontrar o xi, que é o ponto médio nesse caso, vezes o fi. Aí acrescentaremos mais uma coluna. Olha aí, a mesma coluna que foi feita na situação um pouco mais simples. Só que agora a gente está multiplicando o ponto médio, 152, vezes 4, 808, 156, vezes 9, 1404 e assim por diante. Fazemos todas as multiplicações e logo após somamos também esse resultado, porque na nossa fórmula aparece o somatório. Então temos que somar esses elementos para substituir diretamente na fórmula o valor a ser calculado. Então, no nosso caso, no caso desse exemplo, temos 6.440 dividido por 40. Se você tiver com a calculadora próximo de você, você vai perceber que o resultado dá 161. Então, a média da estatura desses alunos é 161 centímetros, ou 1,61 m. Então, a média da estatura dos alunos está posta aí. Ok? Então, é isso aí. Vamos para o próximo. Antes de falarmos das outras medidas de posição central, seria interessante a gente destacar o desvio em relação à média. O que vem a ser isso? Bom, o desvio em relação à média é quando você faz a diferença, tá, entre cada elemento de uma série de valores e a média aritmética da mesma. Então, calculamos a média aritmética e depois fazemos a diferença com cada um dos elementos. Esse desvio é representado pela letra D, lembrando que esse izinho indica qual é o desvio que você está calculando, se é o primeiro, se é o segundo, enfim. Então, D1 significa o primeiro, D2 o segundo e assim por diante. Ok? Então, o que iremos fazer? Iremos pegar o elemento, primeiro, segundo, terceiro, enfim, qualquer que desejamos calcular, e aí fazemos a diferença em relação à média. No exemplo anterior, né, aquele em relação a... Não no exemplo anterior, perdoe, mas em um determinado exemplo, a gente tinha que a média era 14. A média... Ah, tá, lembrei. No caso do exemplo do leite da vaca, né, que a média de produção diária da vaca era 14. Então, no nosso exemplo, a gente tinha o seguinte. Então, no primeiro dia a vaca produziu 10 litros, e como a média é 14, então o D1 vai ser 10 menos 14, ou seja, menos 4. E assim por diante. No segundo dia a vaca produziu 14, a média é 14, então 14 menos 14 é 0. Então D2, D3, D4, D5, D6, D7, já que é uma semana, é feito da mesma maneira. Então, no caso do terceiro dia, 13 menos 14, menos 1 e assim por diante. Perceba o seguinte, que quando a gente somar todos esses desvios, né, todos os desvios da nossa série, tá,
o resultado vai dar 0. Ó, menos 4 se anula com 4, o menos 1 se anula com 1 e o menos 2 se anula com 2, resultando assim em 0. O somatório dos desvios, vale lembrar, é sempre 0. Tá certo? Então, é uma maneira também de você verificar. Então, algumas propriedades que podemos citar, já que falamos de desvio em relação à média, né? Só para constar, nada que a gente possa estar exigindo muito, basta você lembrar que o somatório dos desvios é sempre 0. Então, é uma maneira de você conferir, tá bom? Então, quando você soma, aqui é uma propriedade da média. Toda vez que você soma ou faz a diferença com uma constante, a média também será acrescentada ou diminuída dessa mesma constante. Da mesma maneira, se você multiplicar uma média por uma constante ou dividir, tá? A média alterada, agora que ela está multiplicada, ela também vai ficar alterada. Então, se você multiplicar os elementos, a média está multiplicada. Se você dividir os elementos, a média está dividida. Se você somar aos elementos ou subtrair, a média está também adicionada ou diminuída. Ok? Então, essas são algumas propriedades que vai ficar aí para registro, tá? Para criar mais informação para vocês. Agora vamos falar da nossa próxima medida de posição, que é a moda. Ok? Então, o que é a moda? Quando a gente usa esse termo, está na moda, né? Tal música está na moda, tal pessoa está na moda. Significa que a música ela é tocada com bastante frequência, você ouve ela em muitos lugares. Então, o conceito de moda na estatística também é o mesmo. Então, moda é o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores, seja eles agrupados ou não. Então, os valores que se repetem mais vezes é o que a gente chama de moda. Então, no caso de dados não agrupados, ou seja, moda simples, coloquei aqui uma série, tá? Já fiz o rol dessa série e ela está na ordem crescente. E perceba que o valor que acontece mais vezes é exatamente o 10. Então a gente diz, nesse caso, que a moda é 10. Observe essa outra série. Não há nenhum elemento que se repete, né? Ou seja, não tem nenhuma moda. Aí a gente chama essa série de amodal, ou seja, não tem moda. Ela não tem moda, não possui moda. E uma terceira situação e última dos dados não agrupados, ou seja, a moda simples, é quando mais de um elemento se repete uma mesma quantidade de vezes. Como o caso dessa série aqui. O 4 se repetiu 3 vezes e o 7 se repetiu 3 vezes. Então, essa série ela é dita bimodal, ou seja, ela possui duas modas, que é o 4 e o 7. Ok? É bem simples, a moda é aquilo que se repete mais vezes. E se os dados estiverem agrupados, professor? É o seguinte, os dados agrupados, sem intervalo de classe, que é a situação mais simples de dado agrupado, o que é que a gente deve fazer? Observar qual é o elemento que possui a maior frequência, qual a variável que possui a maior frequência. No caso aqui, qual a variável possui a maior frequência? A variável 3, ou seja, a frequência 12. Então essa é a classe que a gente chama de classe modal, ok? O elemento, a moda, é quanto? 3. Preste atenção para não cometer o erro. A moda não é a frequência. A moda é a variável que possui a maior frequência. Então, a maior frequência é 12, logo eu vou observar qual é o elemento dessa maior frequência, que no caso aqui é 3 meninos do nosso exemplo anterior. Ok? Agora, a moda,
com dados agrupados e ainda por cima com intervalo de classe. O que a gente deve fazer? A situação é a mesma da anterior. Só que o que você vai fazer? Existe uma fórmula um pouco mais complexa no nosso livro, tá? Só que eu iria adotar, iremos adotar, como é utilizado por muitos autores, tá? E vamos adotar essa fórmula que é mais simples e fica bem próximo daquilo que é proposto também na fórmula que é dada no livro que nós adotamos. Mas ela é utilizada por professores renomados como Antônio Arnold Crespo, dentre outros. Tá? Então, no caso dos dados agrupados com intervalo de classe, a gente também deve observar qual é a que possui a maior frequência, qual é a classe que possui a maior frequência. Que no caso aqui é o 11, a maior frequência é 11. Então, o que a gente deve fazer? Somar os limites inferior e superior, que é exatamente esse L asterístico significa limite inferior da classe modal, e o L maiúsculo com asterisco significa limite superior da classe modal. Então aqui a gente percebe que a classe modal é essa daqui, por conta da frequência, ok? Logo, basta a gente pegar o representante dessa classe. E é isso que estamos fazendo aqui, somando os dois e dividindo por 2, que como vimos anteriormente, é o nosso 160. Né? 160 centímetros é a moda para essa situação da estatura dos alunos. Ok? Tudo bem? Então, acredito que já podemos ir. Né? A moda é uma das medidas mais simples, né? Medida de posição central mais simples de compreensão. Basta lembrar que moda é aquilo que acontece com maior frequência. Vamos para a próxima medida de posição central. Ok, pessoal. Então vamos para a próxima. Mediana. 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 Essa palavra mediana significa o seguinte, que é um termo que está no meio. Mediana, né, na verdade, é um valor de uma série que divide, né, essa mesma série em duas partes iguais. Ou seja, ela está no centro. Ele é mediano. Esse rapaz é mediano. Ele está no meio da situação. Ele não é um ótimo aluno. Ele não é um ruim. Ele não é ruim como aluno. Ele não é um péssimo aluno. Ele é um aluno mediano. Ele está no meio. Tá? É algo semelhante a isso aí. Então, no caso da mediana de dados não agrupados, o que a gente vai fazer? É como se a gente pegasse a nossa série, construísse o rol, tá? Pega o rol, bota na ordem crescente e o elemento que estiver no meio é a mediana. Simples assim. Então, no caso, um exemplo aqui, bem simples, uma série de dados. O que eu vou fazer? Organizar esses dados na ordem crescente ou decrescente, tanto faz, vai dar o mesmo resultado. E aí a gente vai observar qual o elemento que está central. No momento não dá porque não está na ordem crescente, ou seja, não foi feito o rol. Então podemos fazer o rol, né? Tem a medida 10, basta ordená-lo para verificar. Então se você organizar na ordem, você vai perceber que o 10 é o termo que está no centro. Então vamos fazer a conta. Vamos lá. Primeiro seria o 2, logo após o 5, 6, né? 9, 10, 13, 15, 16 e 18. Como possuímos, né? A gente tem aqui 9 elementos, então basta contar 4 para um lado, 4 para o outro, o que vai ficar no meio é a nossa mediana. Então vamos lá. 2, 5, 6, 9. Então, 2, 5, 6 e 9 para um lado.
Quem é o próximo? O 10. Aí se você for contar os últimos elementos, quais são? No caso, é o 13, 15, 16 e 18. Então, colocando na ordem, a gente percebe que o 10 é o elemento central, ou seja, o 10 é a mediana. Não precisa fazer cálculo, só organizar. Agora a gente pode também organizar esses dados aqui, nesse segundo exemplo. Veja o seguinte. Temos aqui um número par de elementos. Na primeira situação tínhamos um número ímpar. Agora temos um número par de elementos. Então, quando a gente for organizar na ordem crescente, né, ele já está organizado na ordem crescente, a gente percebe que existem dois elementos centrais. Não mais um, e sim dois elementos centrais. Então, qual a maneira que a gente tem de fazer isso? É o seguinte, basta pegar esses dois elementos centrais e fazer a média aritmética dos dois. Então, no caso, a mediana será a média entre o 10 e o 12. Tá? Então, entre o 10 e o 12, a média fica sendo 11. Que é só você somar 10 mais 12, dividido por 2, o resultado dá 11. Ok? Então, nesse caso, a mediana é 11. A nossa mediana. Tá? Uma maneira da gente verificar isso é bem simples, é organizar os elementos no rol e olhar qual o elemento que está no centro. Mas, se for muitos elementos, como eu vou verificar? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar a quantidade de elementos e dividir por 2. Então, por exemplo, se eu tenho 50 elementos, o 50 dividido por 2 vai ser igual a 25. Né? Então, o elemento central será 25. Ok? O 25º, perdoe. Dados agrupados sem intervalo de classe. Para determinar a mediana, devemos seguir os seguintes passos. Agora aqui é que a gente vai fazer o seguinte. A gente precisa encontrar uma classe que a gente chama de classe mediana. Então, a primeira coisa é determinar a frequência acumulada. Então, eu tenho lá a distribuição de frequência com os dados agrupados. Primeira coisa, eu vou calcular as minhas frequências acumuladas, como a gente viu na semana anterior. Né? Como se calcula, enfim, em atividades, em vídeos que foram disponibilizados e também no livro. Então, a segunda coisa que a gente deve fazer é dividir n por 2. Isso daqui serve para localizar a posição da mediana, onde ela se encontra. Então, se é a 25ª, como eu falei no exemplo anterior, se é a 10ª. Então, o valor encontrado aqui não é a mediana, tá? Não confundam. O valor que a gente vai encontrar aqui é a posição da mediana. Terceira coisa que a gente vai fazer é calcular, né? Usar a mediana será o valor da classe com frequência acumulada imediatamente superior ao valor calculado anteriormente. Caso tenhamos, né? Ou seja, frequência acumulada igual a essa divisão aqui, então a gente vai ter que fazer a média desses dois elementos. Ou seja, do elemento da classe que possui a frequência acumulada igual a essa divisão, tá? Somada com o próximo elemento e dividido por 2. Vamos na prática. Vai ficar mais interessante, usando um exemplo. Aqui, ó. Primeira coisa que a gente fez, naquela tabela do número de filhos, meninos, foi acrescentar uma coluna com a frequência acumulada. Ou seja, a primeira é 2, a segunda 2 mais 6, que dá 8, 8 mais 10, que dá 18, é a terceira,
18 mais 12, que dá 30, é a quarta. E a última, 30 mais 4, 34. Essa daqui é a coluna da frequência acumulada. Então, seguindo o passo a passo, essa foi a primeira coisa que pediram para que a gente fizesse. A segunda coisa é dividir o número de elementos por 2, ou seja, 34 dividido por 2, 17. E aí o que a gente vai considerar como classe mediana? Aquela classe que possui frequência acumulada imediatamente superior a esse 17 aqui. Então vamos lá. Primeira classe tem 2. Segunda classe, 18, também não é. Ou 8, não é. A terceira classe é que é 18, que é superior ao 17. Então você vai pegar a frequência acumulada superior a esse cálculo daqui. Ou seja, a terceira classe no nosso exemplo. Então significa que a mediana é 2. Lembra do caso da moda? A moda, bastava a gente observar a frequência simples. No caso, aqui, a moda, como foi calculado, é 3, porque possui a maior frequência simples, ou seja, 3 é o elemento. No caso da mediana, a gente vai pegar o total de elementos, dividir por 2. Esse resultado, você vai tomar como referência para encontrar a classe mediana, que vai ser a classe que tem frequência acumulada, não mais a frequência simples, frequência acumulada imediatamente superior a esse valor, que no caso é o 18. Ah, professor, mas o 30 também é superior, mas a gente tem que pegar o que está bem próximo do 17, superior mais próximo do 17, então é o 18, mais próximo é o 18. Então, a nossa classe mediana é a terceira classe. Significa que a nossa mediana, nesse caso, é quanto? 2. Ok? Então, a terceira classe é a classe mediana. Um pequeno erro aqui, não é modal, é mediana. E a mediana é 2. Ok? Então, vamos à próxima situação. Próxima situação está aqui. Ó. Ficou um pouco ruim essa imagem, mas vamos tentar explicar. Ok. Aqui eu tenho os elementos 12, 14, 15, 16, 17, 20. Digamos que seja a idade dos alunos de uma determinada escola, enfim. E quantas vezes isso ocorre? Então, uma vez, duas vezes, aqui é a frequência simples, tem um total de 8. Tá? Então, o 12 aconteceu apenas uma vez, o 14 duas vezes. E aí a gente fez a frequência acumulada, no caso 1. Não tem nada para acumular na primeira, então 1. A segunda já seria 1 mais 2, que dá 3. A terceira, 3 mais 1, que dá 4. 4 mais 2, que dá 6. 6 mais 1, que dá 7. 7 mais 1, que dá 8. Essa aqui é a frequência acumulada. Perceba que, se eu pegar o 8 e dividir por 2, o resultado vai dar 4. Que é exatamente igual à frequência acumulada. Então, quando isso acontecer, a nossa mediana, né, isso daqui é a classe mediana, ok? Porque eu calculei e o resultado deu 4. Mas deveria ser imediatamente superior, professor. Mas aí é igual. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou proceder nesse caso? Eu vou proceder da seguinte maneira. Eu vou pegar o elemento dessa classe, que é o 15, somar com o elemento da próxima e dividir por 2. Ou seja, eu vou fazer a média aritmética da terceira classe e da quarta classe. A terceira classe, que foi o 4, que a gente encontrou, e a quarta classe, que é a próxima classe, que no caso seria os elementos dessas classes, seria o 15 e o 16.
Cuidado para não confundir mais uma vez. O elemento da classe não é a frequência acumulada, o elemento da classe não é a frequência simples. O elemento da classe é o xi, ou seja, a nossa variável. Então, o que a gente deve fazer é somar o x3 mais o x4 e dividir por 2. Confesso para vocês que essa é uma situação bem rara de se acontecer. Tá? Então, e além disso, em alguns vídeos que a gente disponibilizou também, as pessoas utilizam, alguns professores utilizam n mais 1. Ou seja, o total, 34 mais 1, seria 35 dividido por 2, que daria 17,5. Tá? Mas, como o nosso livro e também esse valor ele não vai alterar muito os dados, perceba que se eu utilizasse 34 mais 1 daria 17,5, imediatamente superior também seria o 18. Então a mediana continuaria sendo 2, porque a classe mediana continuaria sendo a terceira. Então isso não altera muito, é só mais uma questão de formalização de alguns teóricos para um lado e outros para... Então eu estou mais com os teóricos que usam o total dividido por 2, fica mais simples para o aluno, fica tudo mais simples, até mesmo porque esse valor aqui vai ser utilizado em uma fórmula que iremos ver daqui a pouco. Que é nessa situação, nessa terceira situação, que seria a situação mais complexa, né, para a gente trabalhar, que seria a mediana com dados agrupados e intervalo de classe. Então, possui os dados agrupados e possui intervalo de classe. O que é que a gente vai fazer nesse caso? Vamos lá. Então, no caso, dados agrupados são semelhantes ao anterior e devemos seguir os passos, mesmos passos que foram falados, né, anteriormente. Ou seja, determinar a primeira frequência acumulada, calcular o ponto médio, mais ou menos, com a posição média, né, dos elementos, que é o total da frequência dividido por 2, que é a mesma coisa de n dividido por 2. Tá? E depois a gente precisa marcar ou seja, destacar essa posição que tem a frequência acumulada imediatamente superior, porque é a partir dela que iremos aplicar essa fórmula. Eu sei que vocês não gostaram muito, mas infelizmente ou felizmente teremos que fazer esse cálculo sim. E não é difícil não, viu? Vamos ver o exemplo aqui. Ó. Esse daqui, no caso, é o limite inferior da classe encontrada, frequência acumulada anterior à classe encontrada, é o FANT. Tá? O F asterístico é a frequência simples da classe. E o H com asterístico é a amplitude daquela classe. Então vamos ao exemplo. Sem sustos, por favor. Olha só. O mesmo exemplo da estatura. Então a primeira coisa, tem aqui a nossa tabelinha. Número de classes, os intervalos das classes, as frequências simples. Isso daqui vai ser dado na questão. Aí o que é que eu devo fazer agora? Acrescentar uma coluna com a frequência acumulada. Então vamos lá. Então vamos acrescentar uma coluna. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Então pegamos aquela tabela, certo? Que foi utilizada. Está aí a tabela. Acrescentamos nessa tabela uma coluna com as frequências acumuladas, né? Que lá na apresentação não tinha. Então a gente fez a primeira 4, somando com 9 dá 13, somando com 11 24, 24 com 8 32, 32 com 5 37, 37 com 3 40. Então acrescentamos a nossa tabela e a coluna de frequência acumulada. Tá? Segundo passo é calcular qual a posição da nossa mediana. Então, para isso, basta pegar o somatório das frequências, que é 40, e dividir por 2. Então, vamos fazer isso. Ou seja, isso é n dividido por 2. O n é 40, dividido por 2, resultado dá 20.
Então, é o 20º termo, é o termo mediano. É o nosso 20º termo. Como a nossa frequência acumulada imediatamente superior é o 24, então essa classe aqui, que é a terceira, é a nossa classe mediana. Essa classe é a classe que vai servir como referência para o uso daquela fórmula, tá certo? Então, por que eu estou utilizando essa terceira classe? Porque quando eu fiz o cálculo da posição, o resultado deu 20 e a frequência acumulada imediatamente superior é 24. Está próximo de 20, mas não tão distante como 32, 37 e 40. Então tem que ser o próximo maior que 20. Então, maior que 20, 24. Ok? Então vamos acrescentar a nossa fórmula. Está aqui, né? Então, a mediana é o limite inferior da classe mediana, que no meu exemplo, que no nosso exemplo, já que eu já sei que a classe mediana é a terceira classe, esse L asterístico é o 58. Limite inferior da classe mediana, porque eu já decidi que é a minha classe mediana a partir desse cálculo inicial. Ok? Então, no caso, limite inferior da classe mediana, 158. Mais FI dividido por 2, que a gente já fez esse cálculo, e eis o motivo da gente adotar N dividido por 2 para encontrar a classe mediana, e não N mais 1 dividido por 2, tá? Porque esse valor já vai ser utilizado aqui. Menos a frequência acumulada anterior. Então, se eu tenho 24 na frequência acumulada, a anterior é a 13. Então, o valor utilizado vai ser o 158, limite inferior da classe mediana. O valor que foi calculado para encontrar a posição. A frequência acumulada anterior, que no caso a frequência acumulada foi a 24, considerada, a anterior vai ser a 13. Vezes a amplitude da classe, como no nosso exemplo, todas as amplitudes é igual a 4, né? 58 até o 62, e nas demais também, então a nossa amplitude é 4, a amplitude da classe mediana, dividido pela frequência simples dessa classe. Então a frequência simples dessa classe, da terceira, tá? É, no caso, o 11, ok? Então vamos substituir esses valores na fórmula, vocês vão ver como é bem simples. 158 é o valor do limite inferior, mais o 20, que já foi calculado, menos 13, que é o FANT, frequência acumulada anterior, vezes 4, que é a amplitude, dividido por 11, que é a frequência simples dessa classe. Resultado: 20 menos 13, você resolve primeiro o colchete, 20 menos 13 dá 7, depois você multiplica por 4. E divide por 11, o resultado dá aproximadamente 2,54, que somado com 158 vai dar o resultado da nossa mediana aproximadamente como sendo aproximadamente 160,54. Ok? Então, é isso aí. Esse é o último cálculo, é um pouco mais complexo, mas tentem fazer os exercícios, dar uma olhada no livro, nos outros vídeos que também foram disponibilizados, ok? E bons estudos. Só para que a gente possa ter uma noção também de comparação, vamos fazer o cálculo também da média, que não ficou muito claro, né, da média aritmética, desse mesmo exemplo que na apresentação, já que não tínhamos a possibilidade de mostrar aqui como estamos fazendo, dessa maneira, ok? Então, a média aritmética é x barra, como vocês sabem, a média aritmética é x barra, deixa eu levantar um pouquinho mais aqui, nossa média aritmética é x barra, e a fórmula, basta multiplicar xi vezes fi, que eu não vou fazer porque já foi feito na apresentação, e dividir pelo total. No caso, que foi feito lá
inicialmente, deu 6.440, dividido pelo total, que é 40, logo a nossa média deu 161 centímetros, tá certo? Só para relembrar, também a nossa moda é aquela que possui a maior frequência, é também a terceira classe, por coincidência, isso não precisa necessariamente acontecer sempre, tá certo? Então, a mesma classe, da classe mediana é a classe modal, né? E se vocês perceberem, a média aritmética também está contida aqui, né? Porque nessa classe também está incluído 161. Então, perceba que os três valores, vamos acrescentar aqui a nossa moda, que também não foi possível fazer o cálculo lá, por impossibilidade do programa que estávamos usando. Então aqui eu tenho o limite inferior da classe modal, ou seja, que é aquela que possui maior frequência, 158, mais 162, que é o limite superior, ok? Dividido por 2, que nada mais é que o representante da classe, né? O representante da classe dessa terceira classe é o 160. Então, percebam que os valores estão bem próximos. 160 é a moda, 161 é a mediana e 160,54 é a mediana. Então, todas essas são medidas de posição central. Espero que tenham gostado, espero que possa ajudar e que todos tenham um bom estudo, tá? Bons estudos e que Deus abençoe a todos. Obrigado.